Olá pessoal, boa noite. Esperar o Dr. Marcelo Alcântara para que a gente possa iniciar a nossa live de hoje. Boa noite a todos. Sejam sempre muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter um monte de coisa aí para discutir, né? Mais uma das nossas lives na tentativa de melhorar a compreensão e entendimento do gerenciamento da ventilação mecânica no Covid, que a gente possa tirar uma boa experiência de tudo isso. Bom, qual que vai ser a sistemática? Nós, há alguns dias, nós colocamos no Stories um link para que as pessoas deixassem as suas perguntas. E nós agrupamos essas perguntas em tópicos. Esses tópicos são justamente os tópicos que nós vamos discutir na nossa live de hoje. Como vocês sabem, o tempo é bastante curto, apenas 1 hora de live, e por causa disso nós precisamos ser bem objetivos, e acho que vai ser difícil a gente conseguir responder mais alguma pergunta feita hoje direto na apresentação. Então, vamos aguardar o Dr. Marcelo. Nós temos aí ainda alguns minutos para que a gente possa começar. Um abraço aí para Carol Sabino, minha grande amiga. Carol, essa semana me salvou de uma, né? E é sempre bom. Tem um ditado que diz que é melhor amigo na praça do que dinheiro no bolso. Minhas amigas Carol, Catiene, de Campina Grande. Meu filho, eu tenho um filho adulto, né? Meu filho teve um acidente de moto essa semana, mas graças a Deus tudo bem. Eu dependi bastante da generosidade das minhas amigas. Guardar o Dr. Marcelo. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo Alcântara. Oi, Ângelo, tá me ouvindo bem? Ouvindo bem. Maravilha, é um prazer grande estar com você, Ângelo. Finalmente aí, batendo um papo ao vivo com você aí no Isso, um no prazer curso todo meu. Obrigado por ter atendido o convite, né? Eu sei que seu tempo é muito corrido, realmente. Nosso Obrigado tempo. pela disponibilidade. E aí a gente vai começar. A gente tem 1 hora só, o Instagram nos corta. Então Perfeito. a gente vamos correr um pouquinho. Você pode me guiar aqui, pode me guiar como você quiser. Estou às suas horas, é um prazer. Ótimo. Eu já expliquei para o pessoal como é que a gente vai fazer, né? Então nós dividimos em módulos ou tópicos. E o primeiro deles é a atuação durante a parada cardiorrespiratória. Então, nós temos 2 perguntas. Quais são os ajustes ventilatórios adequados durante a parada cardiorrespiratória? Eu queria que você começasse respondendo e nós vamos alternando. Legal. Bom, essa é uma pergunta interessante porque tem preocupado as pessoas, inclusive em relação ao risco de contágio, né? Manejo de ambu, etc. Se o paciente já está no ventilador, acho que o essencial é usar o ventilador mecânico como suporte respiratório durante a parada. Não há dificuldade de fazer isso. Você pode manter no modo que ele estiver, VCV ou PCV. Assegurar um PIP zero, um FO2 de 100% e deixar uma frequência aí de 10, 12 ciclos por minuto, geralmente 12 ciclos por minuto, é bem suficiente. Tem que assegurar que o alarme de pressão, por exemplo, no modo VCV, esteja desligado, porque durante a compressão você pode atingir o alarme e ele abortar o ciclo, e aí não vai ventilar bem. Então, coloca o alarme de pressão no máximo, como se coloca numa broncoscopia, por exemplo, né? Bem alto, porque aí não vai interferir com essas manobras. Se o paciente não vale a pena, portanto, desconectar e colocar no ambu. Eu acho que essa é a principal mensagem no paciente que está no ventilador. E fazer a ventilação manual pode ser feita também. Você pode apertar no manual, embora isso vai dar um pouco mais de atenção na sua equipe para ficar apertando lá 12 vezes por minuto. Mas essas seriam recomendações gerais.
E sempre bom lembrar que, às vezes, a parada não é bem uma parada, dependendo do contexto, é um óbito, né? O paciente que está numa disfunção de órgãos progressiva, avançada, há de se reconhecer que não precisa ser feito a reanimação se aquilo é apenas uma evolução final de um processo que já se mostrou irreversível. Então, esse julgamento pelo médico, junto com a equipe toda multiprofissional, é essencial, né? Para saber a hora de fazer a manobra de reanimação daquela situação que não precisaria. Não sei se era essa a pergunta. É isso. Marcelo, você acha que PIP 0, PIP 5, do ponto de vista hemodinâmico, durante uma parada cardiorrespiratória, vai fazer muita diferença? Acho que não. Acho que não vai fazer muita diferença, sinceramente, Ângelo. Mas, na dúvida, deixa esse PIP 0, talvez, porque vai facilitar de alguma forma o retorno venoso. Enfim, não vejo muita diferença. Mas lembre-se que na tradicional manobra no AMBU não tem PIP, né? Então, por isso que a gente acaba sugerindo um PIP 0. Mas, honestamente, eu acho que isso não faz muita diferença. Se você, por acaso, esquecer de baixar a PIP e ela estiver em 5, eu não acho que isso vai resultar em impacto significativo. Exato. Não sei a tua opinião sobre isso. Tem um estudo publicado no jornal no JACC, né? De cardiologia norte-americano. Acho que de 2012, não é um estudo recente. E eles avaliaram justamente isso, né? Não numa parada, mas em pacientes chocados. E eles observaram que diminuir a PIP de 5 para 3 centímetros d'água ou 0 não determinou nenhuma diferença de débitos, né? Então, eu concordo contigo. Eu acho que, do ponto de vista prático, não vai fazer muita diferença. É óbvio, se você estiver ventilando o doente com uma PIP de 10 ou 12, aí você vai ter obrigatoriamente que descer. Sem Mas dúvida. eu acho que de 5 para 0 realmente não vai fazer muita diferença. Legal. Segundo módulo, Marcelo, é sobre a questão dos... isso tem sido uma constante, né? A questão dos filtros, dos EPIs, parece que é cíclico, né? Isso volta sempre. Então, a pergunta as diretrizes citam até 7 dias, ou de acordo com a sujidade do filtro. Isso está nas diretrizes de 2013. E a pergunta é, e no Covid? E aí, a minha opinião é a seguinte. O que a gente tem visto e o que a gente tem ouvido de colegas? Primeiro, que esse paciente, normalmente, ele não é muito secretivo. Sim. Depois, às vezes, ele começa a ficar secretivo. Só que a pergunta é, saiu um trabalho agora, essa semana, no New England Journal, que mostrou que boa parte desses pacientes cursam com co-infecções. Então, a grande pergunta é, esse excesso de secreção é fruto da COVID ou é fruto de uma co-infecção associada? E aí a grande pergunta talvez seja essa. Segundo, esses pacientes estão fazendo muita rolha também. Por quê? Balanço hídrico negativo, que é o recomendado, né? Já leva a um espessamento das secreções. E segundo, a questão do próprio condicionamento do gás. Então, pensando nisso, talvez o adequado seja fazer uma troca mais precoce desse filtro, em torno de 48, 72 horas no máximo. O ideal é que a gente acompanhe nesse filtro a capacidade de aquecimento e de condicionamento do gás. Você pode fazer isso olhando o FlexTub. Se você olhar o FlexTub e ele estiver molhadinho, e aí a gente tem que fazer um adendo, que aquelas gotículas que se formam, elas não são condensado. O condensado é o acúmulo de líquido, isso a gente evita. Então, aquelas gotículas que se formam num FlexTub vertical, elas indicam que o filtro está funcional. Se você olha para o FlexTub e teu filtro tem gotas esparsas, ele já não está mais funcional. E aí talvez seja o momento de trocá-lo. Então, eu particularmente tenho recomendado, e é um dos protocolos de um dos hospitais nossos aqui, é da troca 48 e 72 horas, justamente para preservar ou evitar que esse filtro vá perdendo uma capacidade de umidificação que se formem secreções muito espessas. Eu não sei qual é a tua opinião. Legal, Ângelo. Eu acho que essa sua explicação das gotículas, do condensado, das gotículas formadas dentro do FlexiTube são muito importantes. Eu, inclusive, uso essa mesma orientação no uso domiciliar, por exemplo, de ventilação mecânica. As mães de crianças ventiladas perguntam, será que a umidificação está adequada? Então, elas aprendem a inspecionar o FlexiTube e falar, né? Está formando gotículas numa quantidade boa, mas sem formar aquele condensado, né? Aquele líquido mais
E eu digo assim, tá bom, essa é uma boa medida, já que a gente não tem temperatura, né? A gente não tem a umidade relativa daquilo lá. Eu desconfio muito quando o filtro passa muito tempo, honestamente. Passar mais do que 3 dias, eu não confio, sabe, Ângelo? Eu fico receoso dele perder a eficácia. Honestamente, segundo dia, terminou 48 horas, eu já fico assim, me coçando para tocar o Vai tubo. focar. Fico, porque principalmente se o paciente estiver hiperventilando, por exemplo, um paciente com SARA que está com a frequência alta, às vezes 25 de frequência, o volume minuto alto para tentar otimizar alguma redução de CO2, você passa muito ar ali, né? Então, Isso, você acaba desgastando as propriedades do filtro, né? Esses filtros não isso. são... Então, tem essa característica também. Se é um paciente mais tranquilo e está um volume minuto menor e não tem nada de secreção, a temperatura corporal dele está normal, por exemplo, não está hipotérmico, não está nem com febre muito alta, manter mais tempo, 3 dias. Mas eu sou mais alinhado a essa sua prática. É Mas isso é isso. bem prático, é mais uma opinião do que propriamente a evidência. Isso, exato. Tá? Tem outro aspecto que a gente não levava em consideração e agora é muito importante, que é a capacidade de filtração viral, né? Sim, Então, aí... a gente fala muito na capacidade de umidificação, mas até quanto tempo esse filtro mantém a capacidade viral? A gente sabe que por ser eletrostático, quanto mais líquido ele acumula, quanto mais ele satura, menor a eficiência de filtração viral, né? Então, esse é um aspecto importante que a gente tem que levar em conta também. Entendi. Isso você tem nenhuma evidência sobre isso. Você conseguiu achar alguma coisa Exato. nessa área específica? De tempo, não. Não. O que a Não, gente né? sabe é Eu também. justamente isso. Não. O que a gente sabe é que filtros, quanto mais ele acumula líquido, né? Ou seja, se eu deixar esse filtro condensar, isso é uma coisa importante, porque, vê, eu tenho batido sempre no posicionamento do flex tub, né? Então, esse flex tub na posição U, ele começa a formar condensado. Nessa condição da COVID, que eu não posso desconectar o paciente, esse líquido só tem 2 locais para ir. Ou eu devolvo para dentro do filtro, ou vai para dentro do paciente. As duas condições são péssimas. Se eu resolver jogar para dentro do filtro, eu vou saturar esse filtro. E aí, obviamente, ele vai perder mais ainda. Como ele é eletrostático, quanto mais saturado de líquido ele tiver, menos ele filtra. Mas não tem, pelo menos eu não conheço na literatura, um tempo hábil em que se diga assim, olha, a eficiência viral vai até tanto tempo. Isso eu realmente não encontrei. Tá bem, é um motivo de se fazer estudo, certamente. Isso aí. Tá. O outro ponto é com relação ao uso da máscara N95. Esse tem sido o problema, né, Marcelo? O que a gente vai fazer? Primeiro, qual é a melhor forma de usar a máscara? Aí a pergunta é, a máscara cirúrgica por cima, as pessoas estão muito preocupadas com a contaminação da N95, né? Em alguns locais não tem o protetor facial, face shield. Verdade. E o que fazer, na realidade? Olha, tenho conversado, viu, Ângelo, com colegas da Espanha, Portugal e Itália, essa última semana. E eles têm feito de tudo, viu? Assim, diante de uma situação de guerra que eles me descreveram e assusta a gente, eles têm até reutilizado máscaras N95 com alguma forma de esterilização que a CCH faça no hospital deles. E reservado para uso daquele profissional, né? Mais de uma vez. O uso em mais de um plantão. Mais de um plantão, assim, 6 horas, né? Por exemplo. Então, eu sinceramente acho que a gente está aprendendo nesse processo. Acho que usar máscara cirúrgica ajuda a proteger a N95, sim. Tanto é que a gente está usando máscara cirúrgica não só assim, mas também para os pacientes que estão usando Venturi, ou máscara de reservatório, ou catéter de O2, né? Proteger, uma proteção a mais ajuda a contaminar menos a máscara. E a questão comportamental, porque é muito difícil a gente não tocar a máscara. Isso, quando está exatamente. trabalhando por várias horas. Muito difícil, né? É uma coisa simples, mas comportamentalmente a gente passa assim 20 minutos, meia hora, a gente quer pegar no nariz, quer tocar e acaba tocando a máscara e contamina. E aí, realmente, se a gente não tiver um autocontrole e consciência disso, a gente vai à máscara. E se isso ocorrer, infelizmente, eu não vou poder reutilizar ou usar por muito tempo. Mas estamos aprendendo com isso aí, viu? Honestamente, eu acho que estamos aprendendo. Não sei qual é a rotina aí em Maceió, mas...
Aqui, Aqui a gente está usando só uma vez e está usando a máscara cirúrgica por cima. isso. Aqui a gente tem uma condição, né, infelizmente, de ter que reutilizar, né? Sim, E aí sim. o que a gente está vendo é a possibilidade de fazer realmente o reprocessamento dessa máscara com peróxido de hidrogênio, que é o que vem sendo recomendado, né? Uhum, uhum. Porque, assim, é inevitável, a gente está numa situação caótica, é uma situação do cachorro latir para a poça d'água, porque você tem dinheiro para comprar, mas não tem de quem comprar, né? É verdade, É verdade. uma coisa séria que está acontecendo. Então, É verdade, a é gente vai ter verdade. que realmente resguardar isso aí. Agora, Infelizmente. deixa eu comentar uma coisa contigo que eu ouvi do Paulo Pelosi, em Gênova, né? Domingo a gente teve uma call com ele, o pessoal da AMIB. Aí ele falou, olha, o principal é a N95. Sim. Mais importante que tudo, do que o Shield, do que um avental ultra moderno, descartável, mais importante é usar bem a N95. Isso. Acho que esse é o recado. É o recado. Bom, terceiro tópico é a oxigenação. A pergunta é, Marcelo, no caso de não ter a máscara com reservatório no hospital, posso usar a Venturi? A resposta, sendo direto ao ponto, pode, com a ressalva de que a Venturi vai gerar um fluxo mais alto intramáscara pelo efeito Venturi e existe um risco pelo fluxo ser maior, de maior aerosolização. Uma coisa que eu fiz no passado, e aí é uma experiência pessoal minha, algumas vezes eu não tinha máscara de reservatório, sabe, Ângelo? Uhum. E eu improvisava, destruía o efeito Venturi simplesmente vedando o orifício do Venturi, acabando o Venturi. E uma máscara de Venturi é 50%, por exemplo. Você fecha aquilo lá, na verdade você está dando um FO2 altíssima, no fluxo que é o fluxo que você colocou. Você tira o efeito Venturi. Ela não se transforma numa máscara de reservatório, mas ela se transforma numa máscara que aumenta FO2. Isso aqui é uma dica pessoal, não tem canto nenhum, não tem livro nenhum. Mas eu já usei isso em pacientes terminais, por exemplo, com câncer de pulmão, ou fase final de vida, de fibrose, que precisavam oxigenar e aliviar a dispneia. Funcionou muito bem, sabe? Uhum. Não publiquei isso, não, mas assim, na prática, simplesmente aumentei a FO2. Transformei uma Venturi numa pseudo-reservatório. Na nossa recomendação aqui no Ceará, a máscara de reservatório é a primeira opção, porque ela dá um FO2 mais alto, de 65% até 85%, varia com o volume minuto, o fluxo. E de segunda opção, o Venturi, né? 50%. Porque esses pacientes têm muita hipóxia. É algo que está chamando a atenção, porque eles perdem aquela vasoconstrição hipóxica. E o Gattinone descreve muito bem isso, né? Na pneumonia, essa pneumonia viral do Covid, ela tem essa característica. Então, pode usar, cuidado, muita paramentação. O que causa mais aerosolização é o próprio tosse do paciente, a nebulização, tem que ser sem umidificação. E essa é uma opção, infelizmente a gente vai ter que usar, e tem essa recomendação que eu estou fazendo aqui de fazer uma situação que você quer aumentar a FO2 e fechar o orifício. Totalmente off-label e totalmente aqui uma opinião pessoal. Tá? Assumo essa questão. Eu não sei se você já fez isso alguma vez, se você já fechou não, sinceramente uma situação. Não? Experimenta uma vez que você não tenha risco para o paciente, seja uma situação de não entubar, um paciente que seja uma situação só de aumentar a FO2, funciona incrivelmente bem. Aqui o que a gente tem combatido na realidade é o fechamento dos orifícios da máscara, né? Que é muito não, comum. aí da máscara não. É muito comum as pessoas usarem uma máscara cirúrgica para sustentar a máscara de Venturi e vedam os orifícios de exalação da máscara, onde ficar inalando CO2. Aí fica reinalando CO2. Aqui a gente não colocou, né? Por causa do próprio sistema Venturi. Os fluxos são bastante altos, né? Para você pegar o sistema de arrasto, se você pegar uma Venturi mais baixa, de 28%, você está dando aí algo em torno de 30 litros por causa do fluxo de arrasto, né? Então, a gente não recomendou. O que a gente tem visto na literatura é que acima de 10 litros de fluxo eu começo a produzir aerosolização. Então, a gente não recomendou. Mas essa questão de vedar o orifício de arrasto e usar somente o fluxo da rede, realmente eu nunca testei. E aí pode ser uma opção. Eu li muito sobre isso, Ângelo, e não encontrei na literatura evidência forte nenhuma de que a máscara de Venturi versus catéter de oxigênio nasal, tipo óculos, versus outros dispositivos, inclusive VNI, catéter de alto fluxo, façam uma diferença tão grande assim entre eles. Tá? Achei um trabalho só, simulando com manequim,
Assim, um trabalho do Dr. Nava, Stefano Nava, comparando esses dispositivos. Aliás, o Dr. Nava, na Itália, adoeceu de Covid, e aí Sim. depois fez um paper muito bom, que eu recomendo, sobre o risco de aerossolização. E os colegas dizem o seguinte, esses que estão enfrentando lá, passaram pela Europa, passaram esse período na Europa tratando muitas situações de guerra, que o principal é a paramentação. E se você realmente tivesse cuidado, dá para tratar os pacientes e não se contaminar, né? Exato. Seja qual for o dispositivo. O, Talvez a gente o, esteja discutindo talvez seja menos importante o dispositivo em si do que a nossa capacidade de se paramentar, se proteger. isso. Entendeu? Eu vi o paper do Nava, e é o que você falou, né? O grande problema é que são manequins. E a gente sabe que várias coisas alteram, né? Frequência respiratória, força de tosse, enfim. Mas eu acho que, assim, a gente está numa fase onde a proteção é tudo, né? Infelizmente, é um vírus extremamente contagioso, a gente tem Isso é visto isso. verdade. Verdade. E aí é usar o EPI adequadamente. Talvez esse seja o grande problema, Marcelo. Durante muito tempo, as pessoas não cultivaram a segurança do paciente e a própria segurança. Então, sempre houve... eu não sei qual é a tua realidade, mas eu sempre vi assim, olha, vamos fazer lá um treinamento de lavagem das mãos, 5 momentos de lavagem das mãos. Não ficava uma pessoa, corria todo mundo. Olha, você tem razão, Ângelo. A gente não tem essa cultura de proteção, não, de Pois é. segurança. O que eu aprendi a usar de N95 foi com tuberculose. Isso. Porque eu lidava com tuberculose na época da minha residência em São Paulo, e aí eu tinha uma preocupação com N95. A gente tinha pacientes com TB ativa que iam para o respirador, né, para o ventilador, e a gente tinha essa preocupação. Mas eu não lembro, assim, eu não lembro de uma situação onde havia quase uma obsessão justa pela precaução. Eu acho que é uma novidade. Isso é uma novidade. E vamos ter humildade aí para aprender e discutir, né? Quiçá, né, Marcelo, a gente saia dessa coisa. É um legado, né? É um legado. Um legado, uma cultura de segurança melhor, né? Eu acho. Então, pacientes sem desconforto respiratório, mas SpO2 menor do que 90, mesmo com cânula nasal a 5 litros por minuto. Não temos máscara sem reinalação adequada em tubar? E aí acho que não. O que a gente tem visto na literatura é o que se chama de RAP hypoxemia, ou silent hypoxemia, né? Que é a hipoxemia silenciosa. São doentes que fazem hipoxemia, mas estão tudo super tranquilos. Parece o DPOC, né? Curioso, isso é muito curioso. Porque o principal problema, na realidade, é um problema de alteração da relação VQ por uma disfunção vascular, enfim. Não é, na realidade, você não tem um aumento da carga mecânica imposta para o doente. O doente não tem que vencer uma complacência diminuída, ele não tem que aumentar o seu esforço para vencer carga mecânica. Ele tem uma disfunção vascular que está promovendo uma alteração da distribuição do fluxo sanguíneo que está levando à hipoxemia. É por isso que se chama de hipoxemia silenciosa, né? E aí, veja, você tem uma situação em que você tem um doente que está com cânula nasal, você não tem a máscara sem reinalação, e você tem um doente saturando menos que 90%. Minha opinião pessoal, essa é uma condição, e a gente vem falando muito nisso, essa é uma condição onde eu posso, por exemplo, fazer a pronação do doente com o doente fora da ventilação mecânica para tentar melhorar. Isso é bem interessante. Tá? Nós temos poucos estudos sobre isso, mas essa é uma situação específica onde eu recomendaria fazer isso. Porque você tem um doente tranquilo, não é um doente que está em desconforto, não é um doente que tem um esforço respiratório exacerbado, ele está apenas hipoxêmico. E eu não consegui controlar essa hipoxemia. Então, a minha opção seria essa. Isso é diferente de querer pronar um doente que está em franco desconforto respiratório. Porque aí eu posso retardar a intubação e contribuir para um prognóstico pior desse doente. Então, a gente tem que medir e fazer uma avaliação adequada da conduta em relação ao quadro clínico do doente. Né? Não sei qual é a tua opinião. Olha, parece que a gente combinou aí, Ângelo, porque o Dr. Gattuso foi brilhante em ser o primeiro a publicar uma caracterização de fenótipos. E realmente tem um fenótipo de paciente, né, que ele chamou de tipo L, que na verdade é o paciente com uma pneumonia viral na sua fase inicial, primeira semana de sintomas ali até o 10º dia, onde
não há mesmo perda de complacência relevante. Isso faz com que o paciente não sinta um problema mecânico. Ou seja, a percepção, como você falou muito bem, sensorial, não há uma percepção de que a caixa torácica não está expandindo, ela expande. E isso manda para o cérebro uma informação de que, ok, você está recebendo um volume corrente adequado, entre aspas. E não há um aumento necessariamente do drive respiratório e a sensação de dispneia. Esse é algo muito peculiar, né? Eu não lembro de uma situação onde a gente discutisse isso como estamos discutindo aqui, mas a gente vê isso em pacientes com shunt cardíaco direita e esquerda. Sim, o sujeito está lá saturando 80, como aconteceu uma vez comigo no consultório, ele entrando no consultório andando, sem dispneia, cianótico, roxo, porque tinha isso cronicamente e não tem problema mecânico nenhum. Sim. Então, acho que você falou muito bem. Esse caso que o colega fez uma pergunta como essa, eu não entubaria, eu colocaria em prona espontâneo. Realmente aqui colegas estão descrevendo muitos casos, e a literatura tem mostrado isso, e aguardaria e tentaria ao máximo reverter essa hipóxia com que eu pudesse ofertar de oxigênio para diminuir o drive. E tentar tirar a ansiedade e tentar tirar o máximo de desconforto desse paciente. Para quê? Para que ele não evolua para um fenótipo de SARA, porque ele faz aquele esforço respiratório espontâneo muito intenso, aquela pressão negativa intratorácica e, portanto, o risco de lesão induzida, auto-induzida, né? Aquela PSILI, Patient Self-Inflicted Lung Injury, que aí realmente pode ser um dos mecanismos que levaria ao quadro de SARA para se instalar depois. Então, estou totalmente de acordo. Eu acho que a gente tinha que documentar esses casos e depois fazer uma publicação brasileira, inclusive, da nossa experiência com essa prona espontânea. Pois muito legal a pergunta. A gente tinha discutido isso, inclusive no perfil, e a grande diferença é a questão da avaliação, né? Porque às vezes a gente escuta que uma coisa é boa, que as pessoas estão fazendo, e a gente quer fazer aquilo em série, em paralelo. Não é bem assim. Esse é um caso específico, onde estava bem indicado. Isso é totalmente diferente do que você acabou de dizer, do doente que está fazendo um alto esforço respiratório, negativando, aumentando pressão muscular, negativando pressão pleural, aumentando bastante o risco de PSILI. Então, são condições totalmente diferentes e a gente tem que saber avaliar. Acho que essa é a grande diferença mesmo, né? Perfeito, muito bom. Quanto à ventilação não invasiva, Marcelo. Então, vamos lá. Quais os critérios para definir se um paciente é indicado para VNI e não intubação orotraqueal precoce? Essa é uma das perguntas mais difíceis no momento, né? O que é que eu tenho aprendido? Eu estou aprendendo muito com os colegas que já estão mais tempo na linha de frente. Eles falam assim, ó, o ideal é intubar precoce aquele paciente que está com desconforto respiratório e você não consegue oxigenar com reservatório, e aí, tranquilo, a intubação precoce. Porque a VNI tem risco, sim, de aerossolização e contágio da equipe e do ambiente. E tanto a VNI quanto a cânula nasal de alto fluxo, os dois, né? Isso. Então, nessa situação, intubar precoce. Problema é se você não tem ventilador mecânico. Para intubar o paciente, você só tem um aparelho de VNI, por exemplo. Ou você tem apenas acesso a uma cânula de alto fluxo. Nesses casos, os colegas têm sido muito enfáticos. Nós preferimos usar VNI, usar cânula de alto fluxo nesse contexto particular. E nós discutimos muito isso no grupo da AMIB. E no grupo da AMIB, do Board de Ventilação Mecânica, saiu uma recomendação na forma de apêndice, porque nós teríamos que fazer a ventilação não invasiva usando precauções extras, como, por exemplo, ventilador de UTI com máscara com o conector do circuito duplo, com mínimo de vazamento, Performax, por exemplo, e a cânula de alto fluxo com precaução extra de uso de EPI, se possível, um ambiente com pressão negativa. Né? Então, realmente ficou... Vocês estão limitando o alto fluxo ou 30 litros ou estão aumentando com a necessidade? A gente não está usando, viu, Ângelo, ainda de rotina. Eu não tenho experiência nenhuma. Mas, se é para funcionar, tem que usar o fluxo adequado, né? Porque senão não vai funcionar. Eu acho que tem que seguir a rotina e incrementar a paramentação o máximo possível, né? Não tem outra opção. Não consigo ver.
Infelizmente, a gente vai ter muito profissional de saúde contaminado. Não tem como fugir disso. Eu acho que a questão é essa mesmo, né? Nós estamos em etapas. Na primeira etapa, nós vamos usar o ideal, né? O ideal é realmente não fazer, a não ser que eu tenha, como você falou, as condições adequadas para isso. Eu tenho um leito de pressão negativa, eu tenho máscara fechada, não ventilada, eu tenho circuito de ramo duplo com filtro EPA, essas são as condições adequadas, né? Isso é o que a gente vai fazer. Mas, assim, se a gente chegar no esgotamento total, me parece que o Ceará está bem complicado nesse sentido. Acho que você tem muita propriedade para falar disso, né? Sim. Não chegamos lá ainda, mas estamos próximos. Mas não chegamos ainda. Espero que não chegue, né, Marcelo? Espero que não chegue. A expectativa é que vai chegar, mas que chegue menos grave do que a gente gostaria, né? Menos grave do que a gente espera. Isso. Nós não temos, alguém perguntou aí, nós não temos helmet no Brasil, né? Acho que desde aquela época que teve um problema na Anvisa e não houve a regulamentação do helmet para usar no Brasil, não é isso? Seria uma boa helmet. Mas nós não temos helmet no Brasil. Na Itália eles usam o helmet. Marcelo, tua conexão tá travando um pouquinho, tá? Tá ruim. Eu vou tentar aqui ver se eu tenho uma pequena queda aqui de oscilação da qualidade da internet. Não sei se eu mudo para 4G, será que é melhor? Não, mantém, acho que ela fica. Acho que é uma oscilação mesmo. Tá bom. Vamos lá. O risco de aerosol é o mesmo com cânula nasal com VNI? Acho que você já falou isso aí anteriormente, né? Muito similar. O que a gente tem uma dúvida é o seguinte. Primeiro, é a vedação da pronga. Segundo, é o doente com boca aberta, né? Sim. Esse é um problema. E aí é diferente o doente que está com a boca fechada e o doente que está com a boca muito aberta. Diferente, muito. Não tenha dúvida. Se ele tiver muita dispneia, ele vai abrir a boca, ele não vai conseguir, né? Então, aí vai vir vírus ali naquele ar exalado, até uma distância que pode ser razoável. Os estudos mostram, alguns, não chega a 1 metro, não, menos de 1 metro. Os estudos mostram com a cânula nasal de alto fluxo, de partículas, né? Que podem, gotículas que podem sair da boca do paciente. Não é muito, mas é o suficiente para contaminar o ambiente. Você vai examinar o paciente, acaba contaminando toda a sua paramentação ali. Aí ele aumenta no momento da tosse, né? Aí na tosse vai longe, né? Tanto é que a gente recomendação da máscara cirúrgica por cima, né? Exatamente. Eu acho válido a máscara cirúrgica por cima do alto fluxo. Sim. Tópico 5 é intubação. Para conferir o posicionamento do TOT na intubação, do tubo orotraqueal, como será? Eu acho que segue a regra geral, né? Não tem nenhuma coisa peculiar, não. É ver a marcação do tubo, no homem e na mulher, né? 23, 25 centímetros ali e o raio-x de tórax de rotina. Não vejo outro motivo. Não sei se você tem alguma outra informação. Não, eu acho que o que a pessoa quis dizer é se o tubo está realmente na traqueia ou se não está lá. Bom. Checar se foi no local certo. É isso, acho que quis dizer isso. Bom. Não, aí tem as regras, são as regras habituais, né? Não vai ter jeito. Agora, a intubação, a manobra de intubação é um problema, porque você não pode ambusar. Não deve ambusar, né? Então, até passar o tubo, vai o tubo clampeado, né? Fechado com aquele dispositivozinho da seringa, vedando o tubo na hora de passar, né? E só então abrir e conectar. Então, essa é uma intubação para ser feita pelo profissional mais experiente, é uma intubação com pouca gente do lado, e é uma intubação que não pode errar, infelizmente. Não pode errar. Então, treina bastante. Nós estamos treinando muito intubação aqui em Fortaleza, na Escola de Saúde. Todo mundo está treinando exaustivamente. E existe time nos hospitais só para intubação. Os hospitais de UTI Covid, que tem UTI Covid. Exclusivo para intubação. Não sei se aí também. Recomendo. Travou um pouquinho, só repete. Nós recomendamos que tenha um time exclusivo para intubação nos hospitais de referência, né? Sim. Isso era o que acontecia na China, né? Em muitos hospitais. Tem uma pessoa específica, um time específico para intubação. Aqui nós não temos. Quanto a esse aspecto, nós não temos recomendado o uso do esteto. O que a gente tem feito, na realidade, uma vez conectado no ventilador, basicamente, ou capnografia, se você não tiver o capnógrafo, é recomendar exame físico, né, a avaliação da expansão e o próprio ventilador. Você sabe que se o ventilador estiver no esôfago, não vai dar volume.
né? Sim. Vai ter pico de pressão, volume muito baixo, então aquilo ali já te indica que provavelmente o tubo não está lá. Se associa isso com a ausência de expansão torácica, então provavelmente o tubo está Isso no... costuma ser suficiente para detectar isso. Sim. A outra pergunta é a curarização, essa é bem sua mesmo. A curarização é mesmo necessária na intubação? É recomendado, sim. Pensa bem, a curarização vai inibir qualquer tosse. E a gente não quer que o paciente tussa durante a intubação, né? Então, a recomendação é a sequência rápida, que inclui succinilcolina, e deve ser feita de rotina. Quem tem experiência com intubação não tem nenhuma dificuldade de fazer isso, ao contrário, isso vai facilitar o procedimento. Então, sim, é para fazer. Ótimo. E a gente chega na ventilação mesmo, né? Os parâmetros iniciais de ventilação. Existe um modo ventilatório que seja mais indicado no COVID? Olha, é a mesma pergunta que a gente faz há anos para síndrome de desconforto, para tantas outras coisas, né? O problema não é o modo, o problema é a forma que você gerencia esse modo ventilatório. Ontem eu até discuti o seguinte, tem algumas pessoas que vêm lá no meu inbox e dizem, olha, eu vi que na Itália estão usando o APRV, e aí, cara, é o seguinte, APRV não é um modo fácil. APRV não é um modo fácil de ajustar. E eu acho que esse não é o momento para você treinar. fazer. Não é. Então é melhor que você faça o feijão com arroz bem feito, que você tentar fazer uma coisa que você não tem expertise para isso. Então, não é o momento para isso. Se você tem muita expertise em lidar com a PRV, em algumas situações, pode ser que realmente ele seja bastante indicado, mas situações pontuais. Mas não é o momento da gente estar fazendo isso para todo mundo. E aí eu tenho uma opinião minha, né, uma opinião pessoal, e é uma opinião bem semelhante àquela Expert Opinion, que saiu em 2017. Né? Uhum. Tinha o grupo lá do Gatinonde, o Marcelo Matos, um monte de gente lá. Eles disseram o seguinte, olha, na SARA grave não há nenhuma vantagem em usar um modo ou outro modo. No entanto, nós recomendamos inicialmente na fase precoce usar o modo volume controlado, porque isso facilita a mensuração da mecânica respiratória. Se torna melhor, mais fácil. Quando esse paciente está apto a começar a respirar espontaneamente, você pode passar para um modo de pressão controlada, porque o fluxo livre diminui a incidência de assincronias paciente-ventilador. Então, basicamente, é isso que eu tenho feito. Nessa fase inicial, onde o doente está totalmente passivo, onde eu preciso controlar a mecânica respiratória, para mim é muito mais fácil fazer isso no modo volume controlado. Então, já coloco lá modo volume, já dou uma pequena pausa 0,2, 0,3, que aí eu fico mensurando continuamente platô, driving pressure. Isso facilita muito minha vida do ponto de vista de mecânica. Tá? Mas isso não quer dizer que um modo seja melhor. É melhor ventilar em VCV do que melhor ventilar em PCV. Desde que você faça a coisa da forma correta, o modo é independente, né? Não sei o que você acha. Olha, Ângelo, não poderia dizer melhor. Eu sempre iniciei a ventilação no modo VCV para caracterizar a mecânica. Isso. Eu não vejo oportunidade melhor e mais útil do que no início da ventilação você caracterizar complacência, resistência e verificar se tem ou não autopip. E eu acho o paciente está sedado, então ele não tem esforço muscular. Então eu acho absolutamente tranquilo usar o modo VCV de início. Isso. O modo PCV é um modo um pouquinho mais complexo de você avaliar a mecânica e, portanto, assim, uma preferência pessoal minha. Não está errado usar PCV de cara, mas aí você tem que ter um cuidado de fazer a medida, um bom ajuste para garantir um volume corrente 6 ml por quilo. Isso nem sempre é tão imediato no PCV, você tem que ir mexendo no delta de pressão. Então, eu prefiro também como você. Tá? Isso é uma coisa muito importante que a gente discute. Inclusive, a gente falou disso lá em Natal, quando a gente estava lá no workshop, né? Verdade. A questão da driving pressure. E as pessoas têm que lembrar que para eu usar um comparativo de driving pressure, o volume corrente tem que ser exatamente o mesmo, né? Você lembra que a gente falou isso lá? Exatamente. Né? E às vezes as pessoas fazem um cálculo de driving pressure, jogam para VCV para calcular a driving pressure, devolvem para PCV com um volume que não é o mesmo que ela usou lá, e ela acha que é a mesma driving pressure, e aí confunde a coisa como um todo e não dá certo, né? Então, eu acho que se você quer ventilar em PCV, ótimo, mas você tem que, primeiro, manter um volume corrente muito bem monitorizado, porque a gente sabe que aumentou resistência, varia o volume. O volume agora pode não ser o volume daqui a 10 minutos, se o doente encher de secreção e aumentar a resistência, enfim.
Então, você tem que monitorizar o volume muito bem perto. E a mecânica respiratória, ela requer realmente uma expertise um pouquinho maior. Muita gente ainda faz muita confusão com pico e platô em PCV, acha que pico é sempre igual ao platô, e não é bem assim. E a tua ideia de um platô curtinho, de 0,2, 0,3 segundos, eu acho ótimo na fase inicial da ventilação. Porque você fica medindo em todos os ciclos. Isso. Isso é maravilhoso, porque você acompanha o platô, claro que não é o platô preciso, mas ele é suficiente para você ter informação da pressão elástica do sistema. Então, exatamente. eu acho isso uma boa ideia. E depois você tira, né? Eu acho que nessa fase a gente está querendo mesmo ver o máximo de pressão imposta ao alvéolo, né? Exato. Então é um tempo curto, porque aí eu vou desprezar o efeito do stress relaxation, né? E isso me dá exatamente a medida. Exatamente. Bom, agora chega na coisa, a coisa mais difícil, ajuste de PIP. Qual é o melhor método, Marcelo? Nós estamos discutindo o PIP desde 1967, pessoal. Então, assim, não precisa pressa, não. Nós estamos discutindo desde que foi descrita a SARA, a primeira vez, né? Continuamos com polêmica nessa área. A questão é a seguinte, a PIP funciona. A PIP funciona para a grande maioria dos pacientes em prevenir o colapso alveolar. Tanto é que a gente usa PIP em todo paciente, PIP de 5, vamos dizer assim. Agora, quando a gente precisa de uma PIP para desfazer ou para prevenir um aumento de um colapso muito extenso, aí não tem assim um santo graal da PIP, não existe uma única maneira de fazer isso. O que sabemos é que a PIP influencia a troca gasosa mecânica, ela é muito complexa, ela influencia a troca gasosa mecânica e sistema cardiovascular, tudo ao mesmo tempo. Claro que ao interferir nessas três variáveis, ela vai fazê-lo de maneira muito heterogênea, dependendo do fenótipo do paciente, dependendo das características de cada caso. E dependendo da situação hemodinâmica, por exemplo, dependendo do grau de colapso que ele tem. Então, eu penso que a PIP tem que ser individualizada momento a momento do paciente. É a única regra que eu tenho. Então, se no primeiro dia, com a PIP de 5, ele está com a relação PF abaixo de 200, por exemplo, e eu posso ver na radiografia, ou numa tomografia melhor ainda, que ele tem sinais de colapso, ou no ultrassom, que ele tem sinais de colapso, eu vou fazer uma titulação de PIP para achar a PIP que leva a menor driving pressure. Essa é uma coisa que eu aprendi na minha residência, fiz muito isso, aprendi a fazer, faço com rapidez, não perco mais tanto tempo como eu perdi ano passado, consigo fazer, até o Marcelo Amato defende, uma mini titulação no caso de Covid, seria começar com uma PIP mais alta, 18, e ir reduzindo de 2 em 2, até chegar ali 8 por aí, e escolher a PIP que dá a menor driving pressure. Por quê? Porque eu estou individualizando, eu estou usando uma PIP que minimiza o estresse sobre o sistema respiratório e o strain. Então, por que não fazer isso? Eu não vejo nenhum racional, nenhuma lógica por não fazer isso, entende? Exatamente. Agora, a PIP table pode ser usada, porque é uma maneira prática de você usar uma PIP em função da oxigenação. Só que para esses pacientes COVID eu tenho muito receio. Exatamente. Porque, não é verdade? Se o paciente não tem uma complacência ruim, não tem colapso alveolar extenso, por que eu vou usar uma PIP mais alta só porque ele tem hipóxia? É a mesma coisa de usar uma PIP alta para um paciente que tem shunt cardíaco direita e esquerda. Eu vou só piorar a situação do paciente. Então, eu acho que o segredo, individualização, discuta o caso com profundidade e faça uma titulação se houver colapso. Se não houver colapso, vamos usar uma PIP mais baixa mesmo, no máximo até 10, e não passar disso. É a minha opinião. É que a PIP table foi criada para uma SARA, vamos dizer assim, tradicional, né? Exato. Boa parte da hipoxemia é causada por shunt e por área de colapso. Não é o caso da fase inicial da COVID. Você tem uma complacência próxima do normal, ou até, às vezes até normal. E o problema é que você tem um problema de redistribuição de fluxo sanguíneo. E jogar PIP nesse doente com uma complacência normal tem um risco de sobredistender esse pulmão e de ter, inclusive, tem um paper falando nisso, né? Quando usaram mesmo a tabela de baixo, PIP ARDSNET, esse pulmão sobredistendeu, porque o doente tem hipoxemia profunda. Se você pegar uma tabela de baixo PIP, o doente precisa de 90, 80, 90% de FO2, você vai usar uma PIP entre 14 e 18 para um pulmão normal. Então, o risco de sobredistender é grande. Eu vi que o pessoal lá do HC da USP deu uma alterada na tabela, para baixo. usou uma tabela com valores mais baixos.
Mas o grande problema é que quando isso se transforma numa SARA convencional, aí talvez aquela tabela subestime a condição. Eu também Entendeu? acho. Também acho. Então, eu acho que a medida da mecânica respiratória, você quer usar a PIP table, tudo bem, você pode até usar, mas você não pode descuidar da mecânica respiratória. Você tem que estar, como aqui a gente diz aqui no Nordeste, um olho no peixe e outro no gato. Né? É verdade. Então, você tem que estar fazendo, mas você não pode pensar que o teu único alvo é a oxigenação. Você tem que estar mensurando mecânica, porque aquela PIP, que às vezes está até melhorando a tua oxigenação, pode estar fazendo isso às custas de uma sobredistensão pulmonar. E isso é muito ruim, do ponto de vista, principalmente nessa fase inicial, onde a gente acredita que a conversão depende da evolução natural da doença, mas também depende de uma lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica ou de uma lesão pulmonar autoinfligida. Então, eu concordo plenamente, inclusive no nosso protocolo do grupo Event, a gente adaptou o protocolo do professor Marcelo Amato, né? Fizemos uma alteração, mas é basicamente a titulação de PIP por driving pressure. Isso é o que a gente tem proposto. Legal. E aí a segunda pergunta é adequado medir a mecânica respiratória e titular PIP todos os dias? Olha, a pergunta é se é adequado, né? É adequado. Se eu tiver condição de fazer isso, essa individualização não é só em um momento, você tem que individualizar ao longo da evolução do paciente. Então, no plantão seguinte ou no dia seguinte, refazer, porque o quadro pode mudar, né? E depois, inclusive, você pode achar que a PIP ideal não é mais aquela PIP ideal, entre aspas, da menor driving pressure, não é mais 14, é 10, é 12, e você vai fazendo esse ajuste. É muito importante fazer esse ajuste fino nos casos mais graves, né? Eu acho que isso faz diferença. Claro, toda. É um acompanhamento, a monitorização. A monitorização é tudo, né? É um acompanhamento. Exatamente. A condição clínica, ela varia muito rápido, a condição mecânica também, às vezes vai junto. Então, principalmente nessa doença, é tudo muito rápido. Muito rápido. Pode ser galopante. Exatamente. Pensando no fenótipo L, quais as estratégias para prevenir a evolução para o fenótipo H? Então, vamos lá. Eu até tomei, acho que você viu, eu tomei uma traulitada, né? Porque eu tinha colocado um post em que eu discordava dessa questão da fenotipagem. É que as pessoas, na realidade, entenderam o Gattinone de uma forma errada. O Gattinone exprimiu fenótipos da Covid. E as pessoas acharam que eram fenótipos da SARA. Exatamente. E começou aquela discussão de se é SARA ou se não é SARA. E aí todo mundo achava... E aí, bom... No primeiro momento, não é SARA. Isso é fato. Né? Hoje, o Gattinone publica um artigo em que ele diz... Basicamente, ele diz assim, olha, eu vou me corrigir porque a confusão está grande. Então, ele diz, olha, tipo 1, não SARA. Tipo 2, SARA. Então, no primeiro momento, nós não temos uma SARA. Nós temos uma lesão endotelial feroz. Né? Nós temos uma lesão endotelial feroz. Nós temos microtrombos na circulação. Tudo isso causa uma desigualdade VQ muito importante e contribui para uma hipoxemia severa. Mas o pulmão tem uma complacência normal. Mecanicamente, esse pulmão está normal ou muito próximo do normal. O que fazer para evitar que isso vire uma SARA? Bom, a grande pergunta, a SARA é o curso natural da doença? Nós vemos alguns doentes, né, na experiência de outros países, que não cursam com a síndrome de desconforto respiratório agudo típica. São doentes que, inclusive, são estubados mais rapidamente. Eles vão para a ventilação mecânica, mas eles ficam ali, em média, uma semana e são estubados mais rapidamente. Então, não é uma coisa que vai acontecer em todos os doentes. Por que acontece e por que não acontece? Existem várias hipóteses. Mas o que a gente sabe, e isso eu concordo plenamente, é o que a gente falou e vem falando durante essa live. Se eu permitir esse doente exacerbar o esforço, se esse doente começa a ficar muito assincrônico, você vê um doente que começa a fazer duplo disparo no ventilador. Sim. O doente que tem uma P01 muito alta, e acho que a P01 nesse momento é fantástica para a gente estar avaliando a intensidade desse esforço. O doente que começa a ficar extremamente assincrônico, tem um esforço muito elevado, esse doente está em risco de lesão pulmonar. Ou, contrapartida, se eu sou muito agressivo no ventilador mecânico e não monitorizo adequadamente essas variáveis de segurança, pressão de platô, driving pressure, volume corrente adequado. Então, eu começo a fazer um estranho pulmonar muito grande, eu começo a inflamar esse pulmão, eu começo a permitir que o doente possa evoluir para um quadro de SARA. Então, basicamente, o que a gente pode fazer
é ventilação protetora. O meu medo de dizer assim, olha, isso não é SARA no início, é que as pessoas digam assim, olha, não é SARA, então não preciso fazer ventilação protetora. Entendi. Esse é o risco, Entendi. né? Então as pessoas têm que entender que apesar de não ser um quadro típico de SARA, num primeiro momento, a ventilação protetora ela deve sim ser instituída. Eu acho que esse é o ponto que a gente pode atuar na relação da prevenção. O outro ponto é a posição prona. Né? Uhum. Se não é SARA, por que melhora com posição prona no primeiro momento? Melhora porque você redistribui fluxo sanguíneo. Essa é a ideia, a hipótese é Essa é a ideia. É. Segundo, você diminui o risco de fazer lesão pulmonar porque você homogeneiza a pressão transpulmonar no eixo ventro-dorsal. Isso é verdade também. Né? Então, assim, talvez nesse momento, se a gente pronar precoce, numa relação de hipoxemia, eu melhoro a hipoxemia, mas principalmente eu vou estar prevenindo que esse doente faça lesão pulmonar induzida pela ventilação. Não sei qual é a tua opinião. Ô, Ângelo, essa ideia que você colou, ela é muito importante, viu? Porque eu sempre achei, é antiga essa noção, tem um paper antigo do Dr. John Marini sobre prona e respiração espontânea, bem antigo. Então, não é bem uma novidade, não, isso que está se fazendo. Não, de forma alguma. Mas você tocou agora um ponto importante. A prona e respiração espontânea num sujeito com pneumonia viral, com o pulmão bem inflamado, pode ser uma excelente, pelo menos uma excelente hipótese essa, um excelente mecanismo de proteção da evolução. Sim. Para a SARA. Que vai ter uns 20, 25% que vão fazer SARA, desses pacientes que são internados, dos que são internados, né? Então, ou seja, casos mais graves, moderado a grave. Então, realmente faz muito sentido isso. Está faltando provar isso com um estudo, né? Mas tem muita lógica. E não vai fazer mal colocar o paciente em prona durante algumas horas ali da internação dele. Eu acho que vale a pena, sim, a gente fazer, não como uma recomendação assim, rigorosa, mas como uma opção de oxigenação e de, talvez, proteção da PCILI. Exato. Muito bacana essa ideia. Se a driving pressure está alta, quais parâmetros alterar? Muito boa essa pergunta. Olha, eu queria dizer que a driving pressure tem relação direta com o volume corrente. O que é a driving pressure? A driving pressure ela é resultado do estiramento que o volume provoca dentro do pulmão. Ou seja, é o volume e complacência, né? Então a gente sabe que a complacência o que é? Volume dividido pela pressão. Essa pressão é a driving pressure, certo? Isso. Então a pressão, a driving pressure é a mesma coisa de volume dividido por complacência. Então se você aumenta o volume, aumenta a driving pressure. Em qualquer modo ventilatório, seja VCV ou PCV. Então, muita atenção para o volume corrente. Eu sempre falo isso nos cursos de ventilação, sei que você também enfatiza. Monitore o volume corrente muito bem. Isso, porque, inclusive, o alarme de volume corrente, vamos usar mais esse alarme. É um alarme pouco utilizado, ele é um alarme que precisa ter mais atenção, principalmente se for PCV. Isso. Porque você tem essa variação do volume pela mecânica. Então, a melhor maneira, quer baixar a drive pressure, baixa o volume. Exatamente. Eu acho que essa é a maneira mais eficiente. Concordo plenamente, totalmente de acordo. Bom, vamos lá. Marcelo, eu queria te perguntar uma coisa, se não for abusar muito. Nós temos ainda 3 tópicos e o tempo correu, cara. A gente tem 7 minutos praticamente. Voou. Então, a proposta é a seguinte. A gente vai cair, mas aí a gente volta só para complementar. Tudo bem? Pode ser? Pode ser, pode ser. Então, tranquilo. Vamos. Então, pessoal, se der o tempo e a gente cair aqui no Insta, tá? Daqui a pouco isso vai acontecer. A gente volta para poder complementar os tópicos que a gente tem aqui, para não deixar vocês aí que fizeram as perguntas na mão. Né? Muito justo, muito justo. Tá certo. E eu quero te agradecer pela disponibilidade. Nada, eu que agradeço o convite, é um prazer. Estamos aprendendo junto. Então, vamos lá. O tópico 7 é outra proposta interessante. Recrutamento e posição prona. Né? Então, a primeira pergunta é, a partir de quando realizar a posição prona? Isso já com o paciente entubado. Então, a proposta é precoce, né? Precoce, mas aí, novamente, para casos de SARA. Isso. Aí, novamente, não é aquele caso que está entubado, que não tem tanto colapso alveolar, nenhuma evidência de colapso no exame de imagem. Talvez não seja a hora de colocar em prona ainda, se você esperar mais um pouco, né? Agora, se é SARA, não. A indicação precoce e uma pronada longa, de 16 horas, é o recomendado, né?
É isso, 16 horas no mínimo, né? Isso está lá no Proserva. De preferência, De exatamente. preferência. É o que foi usado, o Proserva usou em média 17 horas, né? Pois é. Então, e a gente faz uma puxada mais longa, baseada sempre na relação PF. Acho que o critério está bem Abaixo de estabelecido. 150, né? Abaixo de Abaixo. 150 é uma boa indicação, né? Tem uma Agora, pessoa... só um comentário. Se responder a PIP, se for SARI responder a PIP, talvez você não precise pronar o paciente. Isso. Se você otimizar a PIP antes, né? Porque às vezes nem toda a equipe está treinada em prona. E aí pode ser uma coisa questão. interessante. Quando nós estávamos construindo lá o nosso protocolo, o event, isso foi uma discussão que nós tivemos, né? Inclusive, se você olhar no algoritmo, ele passa ali, quando a relação de 150 ela cai, a primeira coisa que a gente faz é titulação de PIP antes da prona. É justamente isso que você falou, né? Porque talvez a gente consiga melhorar a oxigenação com o ajuste da PIP, porque pronar desgasta a equipe, tem todo um recurso técnico necessário, enfim. E tem, nesse caso de Covid particularmente, tem um risco de desconexão que a gente tem que considerar, né? Exato. Então, eu acho que é interessante isso mesmo, Marcelo, bem colocado. Qual é o melhor método? Perdão, desculpa. Vi recomendação sobre não usar manobra incremental. Qual seria a justificativa? A justificativa é o ART, né? O ART, somente. Suficiente, né? Suficiente, né? Para mim é suficiente. Ou seja, há um risco de você causar mais complicação do que benefício, né? Só que as pessoas têm que entender que o que a gente propõe não é um recrutamento máximo, né? Então, o protocolo do Marcelo Amato mesmo, que é um protocolo que a gente usa, é um protocolo inicial com a titulação de PIP, mas antes ela é seguida de 2 steps de aumento da PIP para homogeneização. Né? Isso não é uma manobra de recrutamento máximo, totalmente diferente do que a gente usa no ARTS. É uma manobra de homogeneização. E a gente até discute se nessa fase inicial, onde a complacência é normal, isso é necessário. Né? É um pulmão de complacência normal, talvez não precise de uma manobra de homogeneização prévia. O próprio Marcelo Amato, no vídeo que ele gravou para SBPT, ele não recomenda não, a fazer manobra de recrutamento nesses pacientes. Exatamente. Eu acho razoável. E o que a gente tem depois é um paciente que evolui para um quadro típico de SARA e que passa a ser, como o Gattinone tinha colocado antes, fenótipo H, altamente recrutável. Né? Então, nesses doentes, e isso é importante lembrar, a primeira opção é prona. Né? A manobra de recrutamento ela fica em 2 situações. Quando eu tenho dificuldade técnica de realizar a prona, ou quando eu tenho alguma contraindicação para a prona. 2, para tentar diminuir os ciclos de prona. Tem pacientes que são pronados várias vezes, e uma coisa que a gente tem discutido, inclusive com o FED lá da Espanha, o FED tem usado lá em Madrid, olha, entre o 3º e o 4º ciclo de prona, a gente recruta para ver se a gente consegue manter a relação PF acima de 150 e não ter que pronar de novo. Tá? Então, é uma coisa que pode ser usada. Marcelo, a gente vai cair agora, né? Tá bem. E aí a gente volta, tá bom? Tá bom, então vamos apagar aqui. Tá bom. Tá joia.